As minhas devocionais dessa semana e da semana passada, elas têm acontecido no livro de Jó e no livro dos Salmos. E hoje eu terminei o livro de Jó e, assim, impressionado com o livro. Já li o livro de Jó algumas vezes, já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda algumas vezes. E já li o livro de Jó algumas vezes, mas toda vez que eu leio, eu me deparo com algumas coisas interessantes. E hoje eu me deparei com uma situação de Jó muito interessante. Quando Deus aceitou a oração de Jó. E sabe por quem que Jó estava orando? Pelos amigos dele, que ficaram falando mal dele o tempo todo. Os 3 que sentaram e meteram o pau em Jó. Jó orou por aqueles homens. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oração de Jó, ouviu a oração de Jó, abençoou Jó, deu tudo em dobro em Jó e ainda cuidou dos amigos de Jó. Foi assim, fenomenal. A minha devocional hoje de manhã foi muito interessante em cima dessa ideia. Mas eu quero trazer uma reflexão no Salmo 27. É um salmo davídico. E hoje eu gostaria de a gente pensar nos 3 primeiros versículos do Salmo 27. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos pensar nos versículos 4, 5 e 6 deste salmo. Mas hoje eu quero trabalhar só os 3 primeiros versículos. Quando eu era adolescente, foi assim, agorinha mesmo, né? Alguns meses atrás, quando eu era adolescente, tinha uma musiquinha que a gente cantava, né? Que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E aqui começa assim: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Como disse, é um salmo de Davi, assim como também o 26 e o 28. Davi foi um dos homens que mais compôs salmos, e nós sabemos que os salmos eram o inário do povo de Israel. E o que eu gosto do livro dos Salmos é que muitas vezes existem salmos que enaltecem ao Senhor, engrandecem o nome do Senhor, mas existem salmos que falam a respeito de uma experiência pessoal que aquele homem ou aquela mulher, no caso, tem com o Senhor. E o Davi, ele começa este salmo fazendo 3 declarações a respeito de Deus na sua vida. Ele diz que Deus é luz, ele diz que Deus é salvação, e ele diz que Deus é refúgio. E o interessante é que Davi, quando usa estas ideias, ele estava aqui neste momento caracterizando ou trazendo alguns atributos ou características de Deus para a sua vida, porque ele é bem claro em dizer: o Senhor é minha luz, o Senhor é o meu forte refúgio, o Senhor é a minha salvação. Pronomes possessivos. E Davi então deixa claro que esta experiência e esta relação não era uma experiência de outro, era a experiência dele com Deus, da sua vida, dos seus momentos talvez difíceis na vida, porque cada um desses salmos compostos por Davi também teve um contexto difícil. Como eu já disse, no Salmo 13, por exemplo, foi logo depois que ele venceu Golias e começou a ser perseguido por Saul, e ele faz algumas declarações no Salmo 13. O Salmo 27 já mostra um Davi já como rei de Israel, e um rei que entende e sabe que ele, por si só, ele não é nada,
e que ele depende exclusivamente de Deus. E aí ele começa então dizendo: o Senhor é a minha luz. Por que luz? Porque aqui não necessariamente trata-se de uma escuridão em termos de morte espiritual, mas Davi entendia que o Senhor era a sua luz, porque as tribulações, os problemas, as dificuldades que ele passava e que ele enfrentava eram como densas trevas que cobriam a sua vida, e que somente em Deus ele poderia ter esta luz que ia dissipar estas trevas, que ia dissipar estas coisas que estavam escurecendo, enegrecendo a sua vida, e ele receberia sim a iluminação necessária para a sua caminhada, a sua jornada. É como que você entrar num túnel e você se deparar que naquele túnel não tem nenhum tipo de luz, mas você vê ou verificar que no final daquele túnel há então uma claridade, há uma luz, e aquela luz então ela vai te direcionar. Eu experimentei isso alguns meses atrás. Alguns jovens aqui da nossa igreja, nós fizemos uma caminhada, saindo ali de Viana, subindo pelo trilho do trem, indo até Santa Isabel, Vila Isabel, isso aí, Santa Isabel. E a gente fez uma caminhada, e nessa caminhada, a gente passando pelo trilho, tinha alguns túneis, e o interessante, quando você entra no túnel, tudo escuro, e a gente, claro, com o celular, a gente vai, aí a gente acende a lanterninha do celular, para a gente poder ver, pelo menos, aonde a gente está caminhando. Mas quando a gente entrou no túnel, tudo escuro, realmente você não enxergava nem quem estava do seu lado, a gente andando bem próximo, porque se viesse alguma composição, a gente teria que não deveria nem estar ali dentro do túnel, mas a gente estava andando com pressa, e a gente caminhando, e a gente viu no final, você vê, o raio do sol batendo, iluminando, e você vê, aí você se guia por aquela luz, e você caminha até aquela luz, e quando você chega na luz, então, há aquele alívio que você sente, por estar na luz, por chegou naquele momento ali, aí a gente ficou mais tranquilo. Até o medo, e também aquela angústia por saber que se de repente vem uma composição, um trem, a gente está num lugar errado, não deveria estar ali dentro, e aí a gente, quando chega na luz, a gente se acalma. A ideia era exatamente essa, quando Davi estava tratando de Deus como a sua luz, como esse Senhor que, diante das densas trevas que cobriam a sua vida, as grandes dificuldades que Davi enfrentou, as grandes batalhas, e muitas vezes as perseguições que ele enfrentava, os inimigos que se colocavam contra ele, ele entendeu que Deus era esta luz que traria então esta tranquilidade, este equilíbrio para a sua vida. Meus irmãos, muitas vezes nós temos enfrentado muitas densas trevas. Não tem nada a ver com a ideia da salvação, mas estou dizendo com a ideia dos problemas e tribulações que a gente tem enfrentado na nossa vida e que são como densas trevas. Pensa, por exemplo, numa tempestade, quando muda o tempo, Eu me lembro muito bem, e essa é uma história que a gente tem na nossa vida, uma dessas lendas de viagens que a gente faz. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos uma vez em São Paulo, no Guarujá, em época de férias, e nós estávamos numa daquelas praias, e existia uma ilha artificial no meio, a uns 500, 600 metros da orla, e você pegava uma escuna para ir nessa ilha, e era gratuito, você ia lá, ficava lá, era do clube social, aí você comia biscoito, essas coisas todas lá. E estava um dia assim, ensolarado, muito quente. E eu me lembro, eu e minha esposa, nós fomos lá para a ilha, ficamos lá, eu mergulhei no mar, e estava lá o pessoal, tinha gente cantando, muito clube social, massagem, o pessoal rindo, se divertindo. De repente a gente ouve uma voz seguinte: olha, vamos fechar a ilha, porque recebemos a notícia de uma tempestade tropical que se aproxima. Então é necessário que todo mundo vá se encaminhando para o deck, para poder pegar a escuna e voltar para a praia. Irmãos, do nada, estava um dia assim ensolarado, muito bonito, mas em menos de 5, 10 minutos, o tempo fechou.
vem uma ventania muito forte, aí começa também a querer chover, e fica tudo escuro mesmo, assim, você percebe que o tempo se fecha, o sol sumiu, né? E aí a gente vai, naquele momento, entra no barco, e o barco balança de um lado, balança do outro, adernando para um lado, adernando para o outro, e eu então olhei para o lado, eu vi o colete salva-vida, aí eu peguei o colete, amarrei na minha esposa, peguei um colete para amarrar em mim. Na hora que eu amarrei o colete nela e estava amarrando em mim, o pessoal do barco, todo mundo ficou apavorado, e veio todo mundo para o lado do colete, para pegar colete. Aí o barco fez assim, ó, oi. E aí o homem, volta, todo mundo. E aí ele teve que fazer o quê? Ele não estava conseguindo chegar até a orla, então ele teve que ir mar adentro e enfrentar as ondas para poder encontrar equilíbrio. E o tempo se fechou mesmo. Depois nós conseguimos chegar na praia com os botes, os barquinhos que foram buscando a gente, né? E chegamos na praia. E quando a gente chega na praia, passa uns 10, 15 minutos, o tempo abre novamente, aí o sol aparece. Só que aquele tempo dessa tempestade revirou todas as barracas, os quiosques, tudo que estava na praia virou de cabeça para baixo, né? Meu cunhado, ele estava preocupado, porque eu estava lá no barco, ele imaginou que tivesse acontecido alguma coisa conosco. Mas nós enfrentamos apenas a tempestade e estávamos com um colete. Caso a gente caísse na água, pelo menos a gente ia boiar por um bom tempo ali. Mas a ideia da escuridão, que muitas vezes na nossa vida você parece que está andando num dia que está tudo bem, está tudo legal, mas de repente uma notícia que vem, ou uma situação no seu trabalho, que a coisa fica negra, fica totalmente escuro, densas trevas, e você não sabe para onde ir, porque no escuro a gente não sabe como se movimentar. Dentro de casa, que a gente conhece o nosso ambiente dentro de casa, quando falta energia, ainda assim a gente tropeça, né, em algumas coisas, a gente bate o pé, chuta na quina de alguma coisa, porque você não consegue enxergar. Na nossa vida, constantemente, nós estamos enfrentando tempestades, densas trevas, tribulações, dificuldades, problemas, que são tão negros, que a gente não sabe para onde ir, o que fazer e a quem recorrer. E Davi nos ensina então dizendo, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Por mais difícil que seja as trevas, as tribulações, os problemas que nós estamos passando, nós precisamos alimentar no nosso coração a confiança de que o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa luz. Ele quer iluminar o nosso caminho. No Novo Testamento, Jesus diz que Ele era a luz do mundo. É esta luz que ilumina o nosso caminho, essa luz que ilumina o nosso coração. Inclusive, essa luz de Deus e a luz de Cristo, por conta do nosso coração, muitas vezes andar em trevas. Agora tem a ver com o pecado. Porque quando nós andamos em pecado, quando nós compactuamos com o pecado, quando nós transigimos com o pecado, o nosso coração vive em trevas. E precisamos da luz de Cristo para poder limpar, iluminar, dissipar aquelas trevas. Muitas vezes a gente precisa disso para poder tirar a sujeira do nosso coração. Você já teve aquela sensação de quando você está em casa, você abre a janela e pela fresta da janela assim entra a luz do sol, e aí você fica observando aquela luz que bate dentro de casa, né? Você abriu a janela, aparentemente o seu quarto, ou a sua sala, ou o cômodo onde você está, aparentemente tudo limpinho. Mas quando bate a luz do sol, você vê aquele monte de poeirinha, né, sendo refletido ali na luz do sol. Uma sujeira que você não estava observando, que a olho nu você não conseguia enxergar. Mas com o reflexo do sol, do bater da luz ali, você consegue enxergar. E muitas vezes é isso que a gente precisa tratar na nossa vida, no nosso coração. A luz de Cristo, esse Senhor que é a minha luz, Ele precisa entrar na minha vida para poder mostrar determinadas coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser tiradas do lugar, que precisam ser limpas. Então, a luz de Cristo, a luz de Deus no caso de Davi, não era apenas para dissipar as trevas, mas também para poder limpar, purificar,
o coração daquele homem e assim também purificar o nosso coração. Mas ele continua dizendo: o Senhor também é a minha salvação. O Senhor é a salvação para aqueles que estão em perigo. O Senhor é a salvação que vai livrar de situações de perigo, de opressão, de sofrimento. É a ideia daquele que chega no momento do perigo e nos salva. Tem um seriado que eu gosto muito de assistir, Chicago Fire, que conta a história de um corpo de bombeiros, da Companhia 51, do Corpo de Bombeiros de Chicago. E aí são vários momentos. Então a gente vê situações em que aqueles bombeiros, eles entram em determinados locais para poder resgatar algumas vidas, né? E você vê o trabalho de equipe, você vê também o trabalho que eles realizam ali. A ideia, quando Davi coloca essa ideia do Senhor como a sua salvação, é o Senhor como se fosse o bombeiro, que vai tirar ele debaixo dos escombros, das coisas que caíram sobre ele, ou que vai apagar o incêndio que está ao redor dele. É a ideia do verdadeiro herói. Quantos heróis nós conseguimos denotar e levantar na vida, olhando para pessoas, e muitas vezes a gente esquece de olhar para Deus, que é o nosso verdadeiro herói, né? A juventude, a moçada gosta muito lá do Superman, do Batman, do Homem-Aranha, do Capitão América, do Homem de Ferro, e aí dos X-Men, e cria-se aquela ideia de que são heróis, de que são fortes, que são poderosos. Mas você já percebeu que todos esses personagens que são heróis, ou pseudo-heróis, eles têm um ponto fraco, e eles têm uma dificuldade? O Superman, por exemplo, é kryptonita. Você chega na kryptonita, o cara fica fraquinho, perde a força, não faz nada, né? O Homem de Ferro, se tirar a armadura dele, ele não é ninguém, certo? Não é ninguém. E a gente percebe que esses heróis têm um ponto fraco, mas o nosso Deus não tem um ponto fraco. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é santo, é soberano, o nosso Deus é onipotente. Ninguém, nada pode ser igualado ao nosso Deus. Por isso que Davi, quando olha para o Senhor, diz: o Senhor é a minha salvação. Mesmo que um exército enorme se levante contra mim, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu herói, o Senhor é quem vai me resgatar. O Senhor é quem vai me livrar desses inimigos. O Senhor é quem vai me livrar dos escombros que muitas vezes vão cair ou vão vir sobre mim. O Senhor é que vai me proteger. A ideia desse Senhor que traz um livramento nas situações de perigo. Será que nós temos enxergado Deus assim na nossa vida? Como nossa salvação, como esse Senhor que nos traz o livramento? Irmãos, a gente muitas vezes é tão ingrato, a gente não para observar quantas vezes Deus tem nos dado livramento, tem nos dado proteção, tem nos livrado de situações complicadas. Quantas vezes Deus tem nos tirado de situações complicadas, onde os escombros estavam caindo ali, onde o fogo ia se alastrar, e Deus nos tira dessas situações. Quantas e quantas vezes nós só lembramos das coisas ruins. A gente fica lembrando o tempo todo, e em todo o tempo, de que está faltando dinheiro para isso, eu não tenho médico, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e a gente só sabe reclamar e só sabe murmurar, e a gente não olha para coisas que Deus tem nos livrado, tem nos ajudado constantemente, dia após dia, porque nós somos insatisfeitos e ingratos. Nós precisamos aprender como Davi, para a gente poder dizer como ele: o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. E por fim Davi diz assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Deus como nosso refúgio. Sabe o que desenvolve o medo no coração do homem? Pecado. Pecado desenvolve o medo no coração do homem. E isso está lá na história. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus por medo de Deus. Por medo de Deus. Quando você observa a história, quando Caim matou Abel, Caim, ele meio que desdenhou
Deus, ou seja, ele não queria ser confrontado por Deus por medo de Deus, porque ele havia cometido o pecado. O pecado, então, ele faz com que nós venhamos desenvolver o medo de Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E por isso que a Bíblia declara que a sentença do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus, para aqueles que escolhem viver em pecado. Mas quando nós temos Deus como nosso refúgio, significa que nós lançamos fora todo medo. Por quê? Quem lança fora todo medo é o amor. Deus é amor. E a Bíblia diz em 1 João que o amor lança fora todo medo. A partir do momento em que nós entendemos que o Senhor é forte refúgio, e Ele nos protege, e Ele nos guarda, nós perdemos o medo. Porque quando a ideia de refúgio, e a expressão usada por Davi aqui, tratava da ideia de uma cidade bem guardada, com muros bem altos, ou uma caverna, ou uma fortaleza, ou uma montanha bem alta, onde você pudesse ali estrategicamente estar protegido. A ideia de refúgio, a ideia de segurança. Davi, ele declara que o Senhor é o seu forte refúgio, num contexto em que ele estava constantemente sendo confrontado com inimigos, e muitas vezes com inimigos numerosos, e numericamente maior do que o exército que Davi tinha. Mas ele cria que fazendo, que caminhando, que estando num relacionamento com Deus, entendendo que Deus era a sua salvação, que Deus era a sua luz, ele tinha então proteção. Hoje o que as pessoas mais discutem na nossa sociedade é sobre a questão da segurança. Segurança pública, né? O pessoal discute muito sobre isso. Há trocas de secretários, de ministros o tempo todo nessa questão da segurança pública. Porque a sociedade hoje, ela vive num estado de insegurança. A gente sai na rua com receio. Você para num semáforo, num sinal, vem uma pessoa aproximando do seu carro, você tem que orar e dizer: meu Deus, que eu não seja assaltado agora. O cara talvez venha para entregar um panfletinho, mas do jeito que as coisas estão, a gente não sabe. Quantas pessoas, aqui mesmo, próximo da nossa igreja, né? Quantas pessoas pararam aqui no semáforo e foram assaltadas? Há algumas semanas atrás, tinha uma jovem ali no sinal, no ponto de ônibus, e ela estava sentada ali, e de repente parou alguém, foi lá e roubou o celular dela. Durante o dia. E aí essa sensação de insegurança, se você observar bem, as nossas casas hoje, né, a maioria delas tem grade nas portas, nas janelas. Aqueles que provocam insegurança estão soltos, e nós que não temos nada a provocar em termos de insegurança, vivemos presos dentro de casa. Ninguém sai. Se você esquece a porta aberta, já era. Sensação de insegurança. Mas Davi traz aquela ideia de um Deus que é protetor. Um Deus que lança fora o medo que muitas vezes nos abate por causa dos nossos pecados, porque Deus perdoa os nossos pecados, mas também aquele Deus que traz a segurança, sendo esse refúgio, esse socorro bem presente na angústia. Meu irmão, eu não sei pelo que você tem passado na sua vida, eu só sei que nós temos muitas lutas. Existe uma música do cantor cristão, eu estou muito nostálgico hoje, hein? Temos por lutas passadas, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor, delas, seus servos fiéis. Né? A gente podia fazer numa quarta-feira aqui, trazer uns hinos do cantor cristão ou do HCC para a gente cantar um resgate aqui, pode ser? Podia ser semana que vem, então. Aí, ó, já joguei a responsabilidade, hein? Quem sabe aí, eu vou anunciar domingo, ó, quarta-feira a gente vai fazer um retrô, né? Vamos cantar hinos do HCC e do cantor cristão. De repente vai vir uma galera, né, com saudade de cantar hinos do cantor cristão, do HCC.
E esse é um dos hinos que a gente tem lá. Temos por lutas passadas, né? Coisas que são terríveis, são cruéis, mas o Senhor, que é o nosso refúgio, Ele tem livrado os seus servos, aqueles que são fiéis. Fé não significa apenas crer na história de Jesus. Fé significa viver um relacionamento diário com Deus, sabendo que esse Deus vive em nós e Ele se interessa por nós. Meu irmão, minha irmã, você é amado por Deus. E somente aquele que é amado e que reconhece que é amado, que se arrepende dos seus pecados, pode dizer como Davi: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? Olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ninguém vai me provocar, eu não vou ter medo de ninguém. Depois ele continua: o Senhor é o meu forte refúgio, quem é que vai me amedrontar? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia, irmão, creia que o Senhor é esta luz que vai iluminar ou dissipar as densas trevas dos problemas, das dificuldades que você tem passado. Creia que o Senhor é a sua salvação, é como aquele bombeiro que vai te resgatar dos destroços, das armadilhas que o inimigo e a própria sociedade coloca sobre você, e você acaba caindo. Ele vai te resgatar, Ele vai te tirar desse buraco. Creia que o Senhor, Ele vai te colocar numa fortaleza, Ele vai te proteger. Ele vai te proteger, porque Ele ama. Isaías 64:4. Quero terminar lendo esse texto para vocês. Isaías 64:4 é um dos meus textos favoritos. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, o nosso forte refúgio. E nada e ninguém vai nos tirar da presença do Senhor. A única pessoa que pode sair da presença do Senhor é você mesmo. Se você escolher se afastar do Senhor, você pode. Mas por Deus, o desejo dele é estar sempre ao seu lado, cobrindo você. Por isso que a gente cantou: cobre-me com tuas mãos, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade ou sobre as ondas eu vou caminhar. Aquele que é fiel ao Senhor, ele muitas vezes anda naquilo que é impossível. Impossível aos olhos dos homens, mas possível para Deus. Que Deus nos abençoe.